Agora seguimos com o nosso Quero Saber, a primeira edição. O tema de hoje é a relação entre idade e sucesso na vida profissional e pessoal. Pois olha só, essas comparações, falou primeira edição porque é o primeiro bloco do nosso Quero Saber de hoje. Essas comparações existem, sabe, pessoal, profissional, nós nos comparamos muito com os outros. E as pessoas também certamente nos comparam com os demais. Mas será que essa é uma comparação justa, hein? Como lidar com isso? É o assunto para quem? Vanessa Tobias, que está chegando aqui com a gente. E lembre-se, né? Você pode participar mandando pergunta para Vá aqui no nosso 48 996 33 4567. Chega por esse número e vai pro telão. Aí vamos lá. Vamos lá, Menezes, que não é o Cacau, tá aqui de São José. Eu tenho 57 anos, há 7 fui demitido de uma multinacional em que trabalhava. Cresci muito na carreira desde que comecei a trabalhar na adolescência. Decidi empreender, mas nunca mais tive o mesmo estilo de vida e dinheiro no banco. Eu falhei? Uau. Sempre que a gente vai olhar para a nossa história, a gente deve olhar com os aprendizados que vieram com ela, né, Menezes? Com certeza o sucesso é uma coisa que tu construísse durante tanto tempo, da adolescência até esse momento. Quando a gente vai empreender, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode correr o risco de se comparar a quem a gente um dia foi. A gente tem que encerrar um ciclo, gerar todos os aprendizados e ter força para começar do zero. Empreender, e aqui está a chave dessa pergunta, nunca mais tive o mesmo estilo de vida. Justamente, o desafio é construir um estilo de vida melhor do que aquele que existia antes e não necessariamente relacioná-lo ao dinheiro. Porque pode ser que haja outras coisas que naquela época não havia e que agora é possível. E essa é a pergunta. O que tem hoje que é melhor do que naquela fase? E o que pode ser melhor ainda, né? Porque enquanto ele se coloca aí na posição de fracassado, não vai adiante nunca, Nunca né? vai sentir força para seguir em frente e para começar de novo. Quem vai definir é ele mesmo, né? Então vamos lá. Mais uma? Como é bom te ouvir, amiga. Vamos lá. Igor, de Florianópolis. Sou vestibulando há 4 anos, sonho em cursar medicina, mas ainda não consegui passar na Universidade Federal. Este ano não fui aprovado de novo e sinto que minha juventude e ideia de carreira de sucesso está indo por água abaixo. Oh, fofo. Igor, saiba que tu tens lá no céu um médico que é meu irmão que faleceu te abençoando nesse momento e quem sabe agora, nesse ano. Eu sinto assim, que há momentos em que nós somos desafiados a um pouco mais. Eu treinava vôlei e eu tinha um treinador, e eu era a pior do time, viu? Que quando ele jogava a bola para mim, eu via que ele fazia a mesma força de quando ele jogava para melhor. E ele fez com que, com o tempo, eu me tornasse uma boa jogadora e até consegui um lugarzinho no titular na época. Quando a gente está lidando com as coisas que a gente não está dando conta, a gente tem que ir atrás de professores cada vez melhores, de lidar com pessoas que já conseguiram, mas de nunca desapegar do sonho. Se agarra nele e segue em frente, porque os médicos são anjos e a gente precisa de ti. Sabe o que eu vi ontem? Uma senhora de 90 anos cortando o cabelo do filho de 61 que passou na universidade. Eu vi essa. Tu viu essa coisa? Então, essa é pra você. Vamos cortar o cabelo logo, cara. Vamos Segue nessa. firme, segue Depois firme. do Igor, quem vem chegando por aqui com pergunta, Vanessa, é a Paloma de Florianópolis. Muitos empreendedores começaram cedo e bem jovens atingiram o ápice da vida profissional. Até que ponto devemos nos influenciar por esses cases de sucesso? Olha, Paloma, inspiração é uma coisa muito boa. O nosso foco tem que estar em encontrar, independente da idade, gente que funcionou para aquilo que é o nosso próprio jeito de enxergar o sucesso. Então, há pessoas que começaram com 60 anos, há pessoas que começaram com 35, há quem começou com 15, quem começou até com 10. Tem menininho nos Estados Unidos que começou com 8 a vender bolacha e hoje é um case de sucesso. O importante é a gente se comparar com a gente mesmo e escutar o que faz sentido para nós e sempre se cercar de modelos que nos orientam para nunca, como eu falei na pergunta anterior, desistir do nosso sonho. Maravilha. Bacana, Vanessa. Daqui a pouco você volta. Combinado. E a gente... Daqui a Para a pouquinho. segunda edição de Para a hoje. segunda edição de hoje. Isso aí. Tá certo. Vamos de Quero Saber agora. Você é daquelas pessoas que se compara o tempo inteiro com os outros? Por exemplo, fulano tem tal idade, já conquistou tanta coisa na vida. Deixa eu virar meio de lado aqui para não... Sabe que essas comparações existem, sabe? Nem sempre são justas. Você com você mesmo, muitas vezes. E esse é o tema do nosso bate-papo de hoje com a Vanessa Tobias. No Quero Saber, a relação entre idade e sucesso na vida. Sucesso. O que é sucesso?
Legal, boa pergunta, mas vamos lá com a Aline de Palhoça, Edson. Aline de Palhoça, como se reerguer depois de uma demissão e não encarar isso como uma falha grave na carreira? Não consigo trabalhar com a ideia de ter que recomeçar numa nova empresa do 0 aos 35 anos. Mas é novo demais. É muito, muito. Aline, sempre que alguma coisa não saiu bem, de acordo com aquilo que a gente sonhava, a gente insiste aqui, né? Diálogo. Eu preciso conversar com as pessoas que trabalhavam comigo para entender efetivamente quais eram as qualidades e as virtudes que eu apresentava, mas também aquilo que eu precisava melhorar. Eu sempre acredito que a gente é da força do nosso elo mais fraco. Olha que beleza o que está te acontecendo agora. Estás descobrindo alguma coisa que vai ter que ser mais bem elaborada. Para daqui a pouco, quando tu olhares para trás, saber que houve o desenvolvimento de uma nova habilidade, que hoje houve amadurecimento e que com 35 anos você já sabe um montão de coisas para começar de novo com mais leveza. E qual é o problema de falhar? Não é? Deve acontecer. Outro dia, Elaine, eu faço terapia, né? E aí eu tinha que fazer um tear e eu errei 6 fios do tear. E aí a minha terapeuta perguntou, queres desfazer? Eu falei, quero deixar com a falha, porque eu quero lembrar a todo momento que eu sou imperfeita, que eu vou errar, que eu não sei tudo na vida. E que bom que isso está registrado na minha terapia. E que eu também acerto, né? Isso foi uma Exato. boa dica, mas você tem dicas? Trouxe dicas. Dicas gerais, né? Sobre a idade versus sucesso profissional. Conviver com todas as idades. Tenho 50, conviver com alguém de 15. Tenho 18, conviver com alguém de 35. Para sempre fazer um intercâmbio de cultura e ideias. Compartilhar experiências. Sempre é muito importante. À medida que a gente faz a troca, uma pecinha que eu tenho do meu quebra-cabeças funciona no quebra-cabeça de outra pessoa. Desenvolver novas habilidades. Isso aí é sempre, né? Estamos em fevereiro já. E qual é a habilidade que nós estamos desenvolvendo conscientemente, que é uma escolha? E envolver-se em projetos com significado. Esse é um ponto bem importante. A gente, quando faz alguma coisa, a gente tem que perceber que a gente importa. E quando a gente passa por uma demissão, uma aposentadoria, quando a gente está começando a nossa vida, essa é sempre a pergunta, em qualquer fase. Que significado que eu quero imprimir, que marca eu quero deixar? Esse projeto, de fato, vai fazer com que eu cresça e vai melhorar o mundo? Aí vai valer a pena. Muito bem, eu estava pensando muito aqui, mas eu vou para a próxima pergunta, quer ver? O Mário, Marina então, de quero São saber José. dele, porque olha a cabeça boa. Olha só, tenho 20 anos e não fui para a faculdade por opção. Decidi empreender, mas a jornada é dura. Parece que só eu sei disso. Na minha família sempre sou comparada com primos, amigos que já conquistaram o carro, a casa própria, vamos lá, e outros símbolos, né? Como é que eu lido com isso, Vanessa? A gente tem que ter muita intimidade com a nossa intuição, sabe? Tem coisas que podem demorar anos para fazerem sentido para aqueles que convivem conosco. Eu sempre procuro escutar bem, assim, porque na minha visão a nossa intuição é a voz que nos conecta com a nossa espiritualidade e ver se há coerência de fato com as nossas ações. Estamos obedecendo princípios, os nossos valores, aquilo que a gente está empreendendo no nosso tempo, vai melhorar a minha vida e a vida daqueles que me cercam. E sempre pensar, né, nessa troca de ideias e de experiências, como nas dicas ali. Como é que eu posso melhorar o meu rumo, melhorar o meu caminho? Mas sempre, intimidade com a tua intuição e paciência. Tudo é justo com o tempo. Isso aí. Né? Bacana. Vanessa, muito No obrigado. terceiro Até o bloco a próximo gente bloco. volta. Isso, terceira Fechou. edição de hoje. Terceira edição de hoje. Isso. Vamos lá, Quero Saber no Ar. Hoje nós falamos sobre vida e carreira com a Vanessa Tubi. Estamos tratando de um tema muito importante. É a relação entre idade e sucesso. Será que isso existe mesmo? Ou será que é uma cobrança sua ou uma idealização de vida? São comparações bem comuns que a gente faz. Vamos refletir sobre... Tem pergunta no telão, Vanessa. Bora trabalhar? Vamos. Tafarel, olha que Vai que é tua, Tafarel de Tijuca, sinto que a sociedade nos cobra o sucesso profissional a todo momento. Porém, poucos compreendem nossas escolhas. Por que devemos viver nesse ritmo de competição? Bacana essa pergunta, hein? Muito, muito. Tafarel, imagina o quanto, né? Ele deve ter escutado o que a gente falou aqui. Tem uma frase que eu falo muito para mim mesma, que é segue o fluxo. As coisas na vida, elas não surgiram nem nasceram para que sejam difíceis. Elas devem nos desafiar, devem nos melhorar, mas em ambientes ou em escolhas em que a gente sinta que está sempre difícil, sempre complicado, sempre dolorido, tem alguma coisa que está errada. A gente tem que aprender a desapegar e seguir o fluxo da vida. É em seguindo esse fluxo que a gente vai encontrar alguns milagres. Então, quando a gente fala de competição, quando a gente fala de comparações, isso nos machuca, não é da essência da nossa natureza e acaba fazendo com que a gente fique parado
passado sem fazer as escolhas que nos fariam bem no futuro. Val, o que você diria para as famílias que colocam os filhos em comparação, porque no fundo, essa cobrança começa em casa, né? Sim. Diria que é importantíssimo a gente ter diálogo e dar a cada pessoa a oportunidade dela ser quem ela é. Então, a gente tem que aprender a admirar primeiro quem nós somos. Então, os pais, eles devem começar a educar-se antes de pensar em educar os filhos. Essa autonomia, essa independência deve ser uma meta permanente para todos nós. Eu acredito profundamente que a gente só vai educar uma sociedade melhor quando o foco estiver em educar quem a gente é antes. Ótimo, obrigada. Né? Mais uma, depois do Tafarel Kelly, de Florianópolis. Eu tenho 31 anos, ainda não me encontrei na profissão. Eu não tenho uma carreira definida. Eu não tenho carro e não tenho casa própria. E eu fico apreensiva, pois ainda não tenho filhos. Acho que a minha situação atual me impede de realizar esse sonho. Devo me preocupar? Ou Kelly, pensar que ela tem um monte de coisa para conquistar, porque ela diz que não tenho. Tem uma coisa legal, porque assim, a literatura hoje, quando a gente vai estudar os livros, ela conta sobre uma crise dos 40 e sobre a vida como ela era quando as pessoas com 60 anos paravam de trabalhar, lembram disso? Uhum. Hoje, a nova crise se dá um pouquinho mais tarde, então o que a gente conquistava antes com 20, a gente vai conquistar com 40. Essas crises que hoje acontecem aos 31 anos, elas são crises que os nossos pais viveram antes, porque a vida antes era diferente, a cultura era outra. Então, é muito importante que a gente primeiro compreenda que não dá para comparar a gente com os resultados daqueles que têm mais experiência e mais idade, literalmente. E muito importante e fundamental saber que a gente tem um tempo para tudo. Até o Douglas estava conversando sobre isso comigo. Ele vai, tem um tempo para tudo na vida. Para tudo tem um tempo. A gente só não pode, como a gente falou no começo, desistir dos nossos sonhos. Sonha grande e os teus feitos crescerão. Sua linda, daqui a pouco você volta com a gente? Combinado. Você está vendo como o Douglas fala de outros tempos também, além da previsão? Falando nisso, vamos fazer uma troca? Vamos fazer uma troca. Quero saber do tempo agora. Sem conversa aí, porque tem trabalho aqui, viu? Muito bem, agora a última rodada do Quero Saber hoje com Vanessa Tubino. O tema são as comparações e cobranças que fazemos sobre a nossa idade e o sucesso que temos ou aquele que deveríamos ter. Vamos para mais perguntas aqui no nosso telão. Ana de Lages, será que existe alguma perspectiva para uma pessoa que não vê futuro depois dos 64 anos? Mas com certeza existe alguma perspectiva, né, Ed? Porque, assim, o fundamento é a gente procurar por pessoas que nos inspiram e que seguiram, né? A gente tem aqui, Rede Globo, temos a história do Roberto Marinho, temos aqui alguém com alguma experiência mais novo, né, Mário? Não muito, mostrando que Saudade a gente... dos 64, viu? Sabe que eu trouxe dicas de livros e de filmes que tem a ver com essa pergunta? Posso? Vamos lá. Por favor. Tem aqui a inacreditável história da minha vida, do Arnold Schwarzenegger. Este homem é alguma coisa fora do comum. A minha história, da Michelle Obama. E aí os filmes que tem a ver com essa pergunta, Ana. Um Senhor Estagiário e Gênio Indomável. Eu peguei duas idades ali opostas, cada um falando de um tema. E o fundamento ali na pergunta me parece que tem um pouquinho de dor embutido ali, né? Sim. Porque a falta de perspectiva, às vezes, tem relação com a gente não sentir ou não encontrar eventos, locais em que a gente perceba o nosso imenso significado. Então, vale a pena a gente procurar por uma terapia, procurar por uma pessoa que tenha instrumentos para, além de colo, nos dar força para ter visão, para continuar a vida até os 100 anos. Ótimo. Né? O Senhor Estagiário é com o De Niro, se não me engano. É Robert De Niro. É com o De Niro. Bom, ainda falando sobre conquistas na terceira idade, olha só esse depoimento, Lenival. Vamos lá, Maria Madalena de São José. Eu tenho 70 anos e faço faculdade de Direito. Amei a indicação de conviver com pessoas de outras idades, pois na minha turma tem jovens de 17 anos. É muito bom, pois parece que temos a mesma idade. E tem, isso é que é legal. Que lindo. É a mesma idade espiritual, minha Maria, querida. parabéns. Parabéns, querida. Obrigada por esse compartilhamento, porque nos anima, nos inspira. Eu penso assim, que os pais falam que sonham que os filhos sejam felizes, mas os filhos também sonham isso para os pais. Ai, com certeza, né? vai. E então, com isso aqui... essa frase, terminamos a edição? A edição de quarta hoje. edição, é isso, muito obrigado. Semana que vem nos vemos? Nos vemos, gente. Muito obrigada. Beijo, tá? amada. Um bom final Obrigada, de semana tá? para todos. Até mais. Valeu, Tchau, tchau. tchau. Tchau, querido. Amanhã eu quero saber, vai tirar suas dúvidas sobre dívidas com bancos. Você tem algum problema que envolva uma negociação na sua agência, o limite do cheque especial ou a fatura do cartão de crédito? Mande a sua pergunta para a gente que um advogado ou advogada vai responder ao vivo aqui no estúdio.